a gravação? Então ele já está gravando, já está com a tela ali. Maravilha. Aí você consegue visualizando ali o que tá gravando e o que está naquela tela. Deixa eu colocar a janela aí para ficar mais escuro. Aí ninguém me enxerga a cor. Peraí. Aí fica muito escuro. Abre um pouco esse banner aqui, ó. Aí joga aquela pra lá. Aí. Beleza, agora deixa eu autorizar. Obrigada, Tabi. Oi, Rô, podemos começar? Pode, fica tranquilo. Hã? Não vai aparecer o sempre a gente falando. Não, tem problema. Tem problema? Pode começar, tá? Tá. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou começar a apresentação. Meu nome é Beatriz Basso, eu sou fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia. Eu trabalho aqui no Laboratório de Órteses e Próteses 3D da Unifesp. Sou mestranda também no curso de Inovação Tecnológica e bolsista do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. A gente vai conversar um pouquinho sobre o fluxo digital acessível para a fabricação de órteses, tornozelo e pé para crianças com paralisia cerebral. Deixa eu só permitir aqui. Então vamos lá. Agora não quer passar o... Você tá no Canva? Liga, volta pro Canva. Não. ESC. Vai pro Canva. Isso, agora clica. Tadã! Ai meu Deus, eu apareci na gravação. Alô, gente. Vamos lá. A paralisia cerebral, então, ela ocorre por uma lesão ou uma má formação cerebral, geralmente não progressiva, no cérebro em desenvolvimento, mas com consequências progressivas ao longo do desenvolvimento dessa criança. Então, ela vai ter problemas comportamentais, problemas com equilíbrio, coordenação, distúrbios auditivos, visuais, mas nós vamos conversar em relação aos problemas com deformidades e encurtamentos do membro inferior, mais precisamente do tornozelo e pé. Então, essa criança ela pode desenvolver um pé equino, que é o encurtamento do tendão de Aquiles, o pé valgo ou plano valgo, que é aquele pé mais desabado internamente, o pé varo ou equinovaro, que é quando a criança ela apoia na borda lateral do pé, e o hálux valgo, que é o famoso joanete, e os dedos em garra, quando os dedos ficam fletidos. Para isso, nós usamos a órtese, que é um dispositivo externo utilizado para o posicionamento, alinhamento e estabilização desse segmento, no caso do tornozelo e do pé. Essa órtese ela recebe o nome de ankle foot órteses, AFO, ou órtese tornozelo e pé, ou órtese suropodálica. Nós temos a forma convencional de fazer, que é a forma com termoplástico, e o formato 3D, que é o que nós vamos conversar. Hoje a paralisia cerebral no Brasil ela atinge de 2 a 3 crianças a cada 1.000 nascidos vivos. A estimativa hoje no Brasil é que entre 400 mil e 600 mil brasileiros tenham diagnóstico de paralisia cerebral, e para atender todas essas pessoas que usam algum dispositivo com a paralisia cerebral, nós temos 45 oficinas ortopédicas no SUS e sendo 8 fora SUS. Nós estimamos que a troca da AFO ocorre aproximadamente entre 9 a 18 meses, isso ajustando tanto pelo crescimento da criança quanto pelo uso. Se a criança faz a reabilitação, essa órtese
ela vai ser trocada em algum momento pelo uso da criança, tanto na reabilitação quanto fora da reabilitação. E o tempo de espera na fila hoje é em torno de mais de 6 meses para receber um dispositivo de reabilitação. O impacto aqui no Brasil é que crianças pardas ou pretas, elas têm a maior probabilidade de ter paralisia cerebral. Essas crianças vindas de família de extrema pobreza, elas têm a maior chance de ocorrer paralisia cerebral. 8 mil bebês, entre 1.200 e 1.500 crianças em idade pré-escolar, elas vão receber o diagnóstico de paralisia cerebral, e um estudo feito nos Estados Unidos também confirmou isso, que crianças negras têm a maior probabilidade de ter paralisia cerebral em relação às crianças brancas. E 18 milhões de pessoas de todas as idades hoje vivem com o diagnóstico de paralisia cerebral mundialmente. A órtese ela é hoje produzida por confecção tradicional no SUS, em que faz uma modelagem negativa ao redor do membro dessa criança e depois faz uma modelagem positiva. Uma placa de termoplástico ela é colocada num forno de alta temperatura, ela fica maleável, então eles colocam em volta, né, a placa desse molde positivo para fazer a órtese. O problema disso é que as órteses termoplásticas elas têm um custo de material alto, precisa de um técnico que tenha um conhecimento especializado, ela demora para ser confeccionada, exige que o paciente tenha um deslocamento até o local para que esse molde seja feito. A taxa de desuso ela é relativamente alta, o conforto térmico ela é limitado porque a órtese ela é toda fechada. O profissional precisa ter um alto nível de experiência também, por ser um processo artesanal. O design ele é padrão, é aquele design em calha, né, é um L. E a limitação de uso de calçados, nem sempre a órtese ela vai caber dentro de um calçado, fazendo com que a pessoa fique usando o calçado em um pé só. Então o que a gente propõe é fazer a órtese por impressão 3D, fazendo através de um fluxo digital, em que nós escaneamos esse membro do paciente, fazemos a modelagem no software, fazemos a análise estrutural digital dessa nova AFO, desse novo dispositivo, fazemos a impressão tanto do dispositivo quanto do biomodelo, que o biomodelo é a representatividade do membro desse paciente, no caso do tornozelo e do pé. Então, para isso, nós utilizamos a abordagem científica chamada Design Science Research, em que coloca o paciente no centro e projeta e avalia os artefatos em relação aos problemas dele, aos problemas reais dele, né? E os critérios para que a gente desenvolva isso, porque a órtese ela vai fazer parte do meu mestrado, ela faz parte, né, do meu projeto de pesquisa, é selecionar crianças entre 6 e 10 anos com paralisia cerebral que tenham acompanhamento fisioterapêutico, com marcha independente ou com algum dispositivo assistivo, seja muleta ou seja andador, e já tenha feito ou faça ainda o uso da AFO convencional, que é essa feita por termoplástico. Os materiais que eu quero testar para desenvolver essa AFO 3D para as crianças são o PETG, o polipropileno, o nylon, que ele é um material um pouco mais flexível em relação ao PETG, e o TPU, que nós usamos para fazer o biomodelo, aquela representação do pé do paciente. Hoje nós escaneamos, fazemos a modelagem num software que ele é aberto, é open source. Então eu desenho a órtese em cima do pé do paciente em que eu fiz o escaneamento, envio para outro software que chama Fusion 360, em que eu faço análise estrutural para entender aonde eu tenho a descarga de peso desse paciente.
para que eu coloque mais material naquele lugar e entenda também os locais que eu não preciso depositar tanto material e posso deixar essa órtese ainda mais leve e com um design diferente, mais ventilado em relação ao que é feito hoje. Após isso, eu vou fazer um ensaio mecânico. O ensaio mecânico eu vou tirar uma parte da órtese para que eu faça um pedacinho de corpo de prova, para que eu coloque o peso numa máquina, vai fazer um peso nesse corpo de prova, deformando, para eu entender o quanto essa órtese ela consegue aguentar, a resistência que ela tem. Por isso os diferentes tipos de material, para entender qual material é mais adequado para fazer esse tipo de órtese, para aguentar o paciente deslocando, aguentar a criança deslocando e sobrecarregando essa órtese. Após isso, fazer um teste clínico para entender e comparar se a órtese 3D ela é melhor, ela é igual ou ela é pior em relação à AFO convencional. Então eu vou usar o baropodômetro para que a criança passe em cima desse baropodômetro e eu consiga pegar as métricas e fazer a experiência do usuário, que é usando o questionário 2.0, o QUEST, tanto com a criança, quando possível, quanto com os cuidadores, para que a gente entenda o que é relevante para aquele paciente, se a órtese está machucando, se a órtese não está machucando, se é fácil ou não tirar essa órtese, adequar essa órtese realmente para aquilo que o paciente precisa e adequar essa órtese para aquilo que o responsável também precise. Então, o meu trabalho em si é entender essa órtese e colocar ela futuramente aí no mercado e no SUS também. Então, por enquanto, ela é um TRL4. O TRL é um método científico padronizado para medir a maturidade das tecnologias. Então, até o TRL 7 ou 8, a gente pode já colocar isso como no mercado de trabalho. Por enquanto eu estou no TRL 4, em que a validação ela está num ambiente laboratorial. Então eu tenho um ambiente controlado para entender o que essa AFO apresenta. Nós já tivemos 2 casos. Esse é o primeiro caso, é do seu Joaquim. Ele tem uma ataxia cerebelar, então ele tem uma dificuldade ali de andar, ele tem uma dificuldade motora, e quando ele faz a deambulação, quando ele anda, o pé dele arrasta. Ele foi o meu primeiro paciente em que nós testamos esse fluxo, desde o escaneamento, a modelagem, a avaliação digital e a impressão, e então o teste, né? Então ele passou por todo esse fluxo para a gente entender primeiro o fluxo, se esse fluxo ia funcionar, para então testar com ele. Nesse vídeo ele está fazendo a descarga de peso da órtese justamente para a gente entender se essa órtese aguentaria o peso dele. É uma órtese impressa em PETG, ela é rígida, né? E durante a testagem a AFO dele segurou bem o peso, não quebrou, não deformou, e ele nunca tinha feito o uso de AFO, né? Foi a primeira AFO que ele usou. E o Natan é o nosso primeiro paciente do núcleo digital. Ele passou por todo o processo também, a avaliação lá na unidade de reabilitação aqui de São José dos Campos. Então nós fizemos o escaneamento do Natan e fizemos também todo o fluxo de digitalização, de desenho, né, da modelagem da órtese, da estrutura, análise estrutural, e a impressão do biomodelo e a impressão da órtese do Natan. Esse vídeo é a segunda vez dele usando a órtese dele. Nós estávamos experimentando porque a primeira órtese dele não deu certo, ela ficou mais justinha no pezinho dele, então nós tivemos que fazer umas alterações para que ele testasse de novo. O Natan ele ficou aqui no laboratório com a gente
durante meio período, para que ele testasse essa órtese e andasse bastante, para entender também aonde essa órtese pegava, onde machucava, para que eu conseguisse personalizar para ele, deixar de acordo com o pezinho dele. E diferente da órtese anterior dele, essa a gente conseguiu colocar dentro do calçado dele. A mãe dele comentou para nós que esse calçado que ele está na foto é o único, que a órtese dele anterior, feita de termoplástico pelo SUS, cabia. Então ele tem um único calçado que consegue utilizar essa órtese do SUS. E essa que nós fizemos é o segundo teste, e ele está se adequando ainda à órtese. O meu trabalho é em relação a preencher lacunas que hoje na literatura tem. Então, hoje a gente acha órteses 3D no mercado, mas não é fácil, ela é cara e normalmente também ela está envolvida em laboratórios e contextos privados. E aqui a gente pretende desenvolver a órtese justamente para o SUS, né? Então, colocar isso para a população ter uma órtese personalizada, uma órtese com custo mais acessível, um fluxo mais acessível. Só um minutinho. Um custo mais acessível. Então, por isso que eu coloquei, pelo fato de ser fisioterapeuta, eu coloquei no meu trabalho que eu vou fazer esses testes e esse acompanhamento clínico depois, porque muitas vezes isso não acontece em relação às órteses hoje impressas em 3D. Hoje eu tenho os parceiros da Univap, do Laboratório de Polímeros e Biopolímeros aqui da Unifesp, o Programa de Inovação Tecnológica, o Laboratório de Órteses e Próteses 3D, o FINEP, da onde eu sou bolsista, e o Núcleo de Saúde Digital, também onde eu sou bolsista. Eu vou tirar a apresentação um pouquinho para a gente continuar conversando, que é em relação a minha trajetória também como fisioterapeuta. Deixa eu só procurar aqui para eu ver vocês. Agora eu consigo ver vocês. Oi, pessoal, enquanto a Beatriz está aí se organizando para começar, essa parte que ela vai falar um pouco da trajetória dela, eu queria só falar que vocês podem mandar as perguntas pelo chat, tá? Quem tiver já perguntas, ou algum comentário, pode colocar aqui pelo chat, que depois ela vai respondendo. Agora eu consigo ver vocês. Em relação à minha trajetória, eu como fisioterapeuta eu não tinha o conhecimento em relação ao desenvolvimento de órteses e próteses 3D. Eu tinha o conhecimento do termoplástico, né? Então, em relação ao termoplástico, eu demoraria mais tempo para aprender a desenvolver do que o 3D. O 3D, quando eu entrei no laboratório, eu demorei coisa de 6 ou 7 meses para aprender esse fluxo e começar a desenvolver a órtese. Então, é um fluxo relativamente rápido de se aprender, mesmo não sendo da área. É claro que mais estudos e treinos é necessário, mas em relação ao que hoje é desenvolvido nas oficinas ortopédicas, em que o profissional ele precisa ter um conhecimento mais longo ali, por ser um jeito de fazer mais artesanal, isso eu não tive problemas em relação ao 3D, em relação à modelagem e ao fluxo que a gente desenvolve aqui. Tem a dificuldade do exatas, da modelagem, do design,
mas isso eu fui ajustando, e aqui no laboratório nós somos uma equipe multidisciplinar, o que também facilita essa abordagem, porque eu consigo conversar com o pessoal e entender quais são as necessidades para aquele dispositivo, então do engenheiro biomédico, do designer e do fisioterapeuta, a gente consegue melhorar, né, esse dispositivo e deixar o mais personalizável possível para o paciente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai me mandando que eu vou respondendo e a gente vai conversando. Em relação ao material, o material eu escolhi os que são mais vistos na literatura e os que são relativamente mais em conta, por assim dizer, né? São os mais baratos. Nós imprimimos já em PETG, nós imprimimos em nylon e nós imprimimos em ABS também. O PETG por hora é o que mais está dando certo, é o que nós tivemos os melhores resultados. Aquelas 2 órteses que eu mostrei para vocês, do Natan e do seu Joaquim, as 2 foram impressas em PETG. Nós estamos testando o nylon agora. O nylon ele é mais flexível e a gente consegue imprimir com uma parede, uma camada mais fina, então a órtese ela vai ficar mais ajustável ali na anatomia do paciente, e ele vai conseguir também usar os calçados, e as crianças também vão conseguir usar os calçados juntos, se assim for a necessidade da criança e também a necessidade dos pais. E é isso. Eu acho que eu abordei o todo. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat, Bia. Uma pessoa perguntou lá da UFR se você sentiu dificuldade com a ferramenta Blender, que é a ferramenta de modelagem 3D para criar o desenho antes de mandar para a impressora. Sim, eu senti bastante dificuldade. Na verdade, até hoje eu brigo com ele, mas é o fazer, né? É o desenhar. Não é uma ferramenta que de primeira vai facilitar a sua vida, e eu acho que até quem tem mais conhecimento, às vezes ela pega aqui ou ali, e a gente tem que sair um pouquinho e pesquisar, ver como faz, mas é uma ferramenta que permite a gente desenhar do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente imagina, por ser um software orgânico, né? Então a gente consegue fazer curvas, consegue fazer um desenho mais personalizado pro paciente. O Edu é o nosso designer aqui, ele é quem manja do Blender, ele é quem ensina a gente também a mexer. Edu, por favor. Eu ia complementar que a gente tem, né, toda a equipe do laboratório, complementar também sobre a interdisciplinaridade que a gente tem aqui, né, não só eu como designer, mas a gente tem os engenheiros, e já faz um tempo que a gente está desenvolvendo esse fluxo pelo Blender, então todo mundo vai aprendendo um pouco e se ajudando. A gente também tem os tutoriais que foram sendo elaborados conforme a gente foi desenvolvendo esse fluxo de produção de órteses dentro do Blender, né. Ele tem a grande vantagem de ser um software open source, então isso leva mais acesso, né, ao pessoal que quer aprender, quer começar a fazer órtese, quer estudar isso. E logo, logo, em breve, a gente vai lançar também os protocolos que a gente vem utilizando para isso. Falar também que já é uma pergunta para a Beatriz, tá? Beatriz é uma fisioterapeuta que aprendeu a desenvolver o fluxo digital, é o primeiro fluxo digital do laboratório para membro inferior. Quando ela me procurou, ela falou que queria trabalhar com membro inferior, eu falei, não vai dar, o material não aguenta, não tem ninguém fazendo, e ela insistiu que ela ia fazer esse fluxo digital, está funcionando, a gente está muito feliz, porque temos o primeiro paciente SUS atendido, e está tendo, assim, apesar de ser o primeiro paciente, o resultado já tem sido excelente, um resultado muito bom. E aí a minha pergunta, Bia, é para você falar um pouco sobre a questão
as órteses de membro inferior, como as de membro superior, elas têm tido uma baixa adesão, de modo geral, as pessoas não querem usar, têm dificuldade para continuar usando, e um dos motivos é os pontos de pressão, né, que causa dor em alguma posição. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do escaneamento e como é que a gente tem feito para evitar esses pontos de pressão e o que você acha que vai resultar na aderência do paciente ao uso. Hoje a gente usa o scanner. Quando nós fizemos o escaneamento, nós conseguimos pegar os contornos anatômicos. Então, quando nós desenhamos a órtese em cima, tanto do membro superior quanto do membro inferior, nós conseguimos adequar a esses contornos anatômicos, o que tem ficado mais adequado para o paciente e diminuído esses pontos de pressão. As órteses de membro superior que nós desenvolvemos até hoje, dos pacientes que nós atendemos da Univap, nós não tivemos nenhum retorno em relação a ponto de pressão, porque as órteses ficaram adequadas e confortáveis. De membro inferior, na primeira testagem com o Natan, ele teve ponto de pressão, então eu fui lá, fiz a adequação, e na segunda experimento ele também teve melhora. Então, em relação ao escaneamento, isso facilita a gente entender aonde estão esses pontos, aonde pode vir a ter esses pontos de pressão, e com o gesso nós não temos isso, né? Nós sabemos que na hora de fazer o gesso ali pode vir a perder o contorno e acabar vindo a órtese não tão adequada para o paciente, e com o escaneamento a gente consegue trabalhar isso, consegue trabalhar melhor esses ajustes. Eu vi que tinha uma pergunta aqui. Sim. A gente está encaminhando para o resultado cada vez melhor. O Natan foi o nosso primeiro paciente do núcleo, então ele é o nosso pontapé inicial para ajustar o fluxo em relação ao SUS, e com certeza os outros pacientes que virão a gente vai acertar ali ser mais assertivo, né, com esse paciente. Com o Natan nós estamos aprendendo e ajustando o fluxo. Bia, você pode falar um pouco sobre a questão do custo dessa órtese? É só uma estimativa, de modo geral, que acho que as pessoas têm uma curiosidade para saber se é mais caro, se é mais barato, se é acessível, em relação a materiais, equipamentos, né, impressora, scanner. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A órtese convencional, ela é uma órtese mais... O custo geral dela é mais barato em relação a 3D, isso é de fato, mas o material ele é mais caro. Então, o material que é usado, a placa termoplástica, ela é mais cara que o material 3D, o filamento. O que deixa a órtese mais cara, a 3D, é a modelagem. Hoje a nossa modelagem ela vai demorar ali de 4 a 6 horas. Isso é o que tem encarecido mais em relação à órtese termoplástica, que é feita no SUS. Mas o nosso diferencial é em relação ao material ser mais barato e a quantidade de vezes que nós podemos fazer. Então, se eu faço uma órtese termoplástica e erro, ela sai muito mais cara para fazer a segunda e a terceira vez, porque eu vou precisar comprar mais material termoplástico, que é um material importado, do que a órtese 3D, porque eu já tenho o biomodelo do meu paciente aqui, o material é mais em conta, né? O material ali a gente vai pagar 150, 200 reais no quilo do filamento, e eu vou imprimir ali mais vezes. Então ela acaba saindo mais barato em relação ao termoplástico, nesse quesito. Mas ela fica mais caro por conta do tempo de modelagem. E, por exemplo, se acontecer do Natan perder a órtese, né, foi para essas férias, saiu, perdeu,
ou até mesmo, de alguma maneira, ele precisar de uma segunda órtese, uma para ficar em casa, outra para ir para a escola. Fala como seria o processo para fazer uma nova em relação ao convencional e em relação ao método avançado. Sim. No método convencional, o Natan ele precisaria se deslocar de novo até a técnica, né, de ortopedia ou até onde ele é atendido para fazer um novo gesso para que outra órtese seja feita. Nós aqui, como imprimimos o biomodelo, que é a representação do pé do Natan, eu não preciso que ele venha até aqui. Né? Se ele perdeu a órtese, se ele quebrou a órtese, se aconteceu qualquer coisa e que tenha que fazer uma nova impressão, eu não preciso que ele esteja aqui, porque eu consigo fazer a modelagem a partir do digital, porque eu tenho ela aqui, porque nós fizemos o escaneamento do Natan, e eu só desenho de novo, faço a impressão e mando para onde ele estiver. Eu não preciso que a família se desloque até a mim para que eu faça uma outra órtese. Edu, pode falar. Eu tinha também uma pergunta, ou para você comentar, porque a gente utiliza o escaneamento como você bem apontou, né? E a gente sabe que já existem dificuldades com pacientes adultos que têm controle total dos membros, mas a gente sabe que a criança é espoleta, né, e que não para quieta e que pode ser bem difícil. Então, eu queria que você comentasse na sua experiência aí com pacientes, seja adultos ou seja crianças, como é esse processo, quais são as estratégias que a gente vem usando. Acho que fica legal para complementar. Sim. Membro superior é um pouco mais fácil em relação a adultos, porque se o membro superior, por exemplo, o AVC, tem uma espasticidade e a gente não consegue escanear o membro espástico, nós fazemos o escaneamento do lado contralateral e depois espelhamos a órtese para o lado que de fato o paciente vai usar. Isso para adulto. Para criança, o Natan mesmo também foi o nosso paciente modelo para escaneamento de mão, e ele é super espoleta e ele já estava agitado por conta de estar andando com a órtese dele aqui pelo laboratório, então é bem difícil. E o scan, por mais que ele seja relativamente rápido, é necessário que a pessoa fique parada, né? Então, isso para criança é um pouco estressante, principalmente a criança com paralisia cerebral, de ficar segurando a criança para escanear. Então, a gente tem testado outras alternativas, que é uma delas, recentemente, a Letícia, que é a graduanda aqui do Laboratório de Engenharia Biomédica, ela tem testado o META, que é digamos assim, por foto, né? Vamos simplificar a coisa, e fica mais fácil do que ter que escanear o paciente, porque eu preciso ali só de uma imagem rápida dela parada, né? Então, para criança é mais difícil o escaneamento, a gente tem procurado abordagens que não sejam tão estressantes para a criança e para que a gente consiga ter de fato um scan bom e fazer uma órtese para essa criança. E também para os pacientes, né, adultos também, que nós temos dificuldades às vezes de escanear o membro inferior ou o membro superior. O Will tem uma pergunta: as vantagens da órtese e da impressão 3D em relação ao gesso. Como a gente já tinha comentado, as órteses 3D ela é mais personalizável, né? A gente consegue ter um controle maior da anatomia do paciente. Ela, em relação à produção e escala, né? Se eu tiver que fazer mais de uma, duas impressões, ela sai mais em conta em relação à termoplástica, e eu consigo fazer um design melhor, né? Então eu consigo fazer aberturas, consigo fazer um design mais respirável em relação à órtese tradicional.
A Amanda perguntou, vocês estão em busca de mais pacientes para esse estudo? Nós temos parceria com a Univap e também com a prefeitura. Então, por hora, nós temos uma demanda a atender. Né? Até então, as crianças estavam numa fila de espera aqui em São José e eles fizeram um mutirão para que essas crianças tivessem as órteses feitas. Fizeram 2 mutirões, um para fazer o gesso em todas as crianças e o outro para fazer a entrega. Então essa lista rodou, mas ainda tem crianças que precisam fazer o ajuste dessa órtese. Então o Natan é um deles, ele fez a órtese, mas a órtese não está de acordo com o pezinho dele, está machucando, e a mãe relatou que ele não está fazendo uso, ele está fazendo só para dormir, ou ele fica 1 hora por dia só porque tem machucado o pezinho dele, e eles estão esperando agora, voltaram para a lista de espera para fazer o ajuste de novo dessa órtese. Então, temos a demanda de 2 lugares, mas nunca é demais, né, ter pacientes que vocês possam indicar pra gente para desenvolver a órtese. Bia, eu tenho uma pergunta, você falou aí do tempo que você leva para fazer a modelagem da órtese, que ainda é relativamente longo, de 5, 6 horas, para fazer a modelagem, mas considerando que você aprendeu a fazer a modelagem do zero, que você está fazendo agora as primeiras para os pacientes, você acredita que esse tempo, com o tempo da pesquisa, ele pode ser diminuído, ele pode ser resumido em passos menores, de modo que seja mais acessível para ensinar para as outras pessoas? Pode. Depende muito também do scan, né? Se o scan vier um scan bonito, o processo é mais rápido, né? Mas é a prática. Acredito que com o tempo de treino, eu que não sabia nada, aprendi ali em um curto período de tempo, digamos 6 meses, 5 meses, 6 meses para aprender a modelar, sim. É um processo que ele vai ficando menos longo, porque você vai fazendo mais vezes, mas depende de scan, depende da malha que vai vir. Queria só fazer mais uma pergunta também, considerando que para o paciente, para fazer a órtese personalizada para o paciente, ele tem que vir para fazer o escaneamento, né? Nós fazemos o escaneamento. A partir desse momento que é feito o escaneamento, a gente pode imprimir o modelo do membro, né, do pé do paciente, ele não precisaria mais vir aqui. Mas eu queria ver nesse contexto, onde que você acha que nós podemos implementar as telas? O teleatendimento, a teleconsultoria, interconsultoria e até mesmo atividades ou ações que a gente pode imaginar no futuro para telereabilitação. Hoje a gente já é parte do nosso fluxo, né? Começou a fazer parte do nosso fluxo, fazer as telas. Hoje nós fazemos com os pacientes, vamos começar, né, a fazer com os pacientes do SUS. Ele pode fazer domiciliar, que é o que o nosso paciente seria o mais adequado, né, para o nosso paciente não se deslocar, então fazer a tele dele domiciliar ou fazer a tele dele na unidade que ele é atendido, justamente para que esse paciente não tenha que se deslocar demais, né, e a gente conseguir fazer o fluxo aí, fazer as órteses dele com o máximo de conforto possível em relação a ele, né. Hoje a gente faz o deslocamento, né, a gente vai até o paciente para fazer o scan, ou eles vêm até nós, o que nós temos evitado justamente para não ter que tirar esse paciente de casa, mas as teles são a nossa maior facilidade agora, e é colocar no fluxo e adaptar as teles para esse fluxo, para que as órteses sejam feitas com mais dinamismo em relação do que são feitas hoje em dia.
Ótimo. A gente já está chegando aqui no finalzinho da apresentação, Bia. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria só que você deixasse aí uma mensagem final voltada para o pessoal da área da saúde, tanto o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, que está querendo trabalhar nessa área, que tem muita dúvida, que tem uma certa incerteza aí se vale a pena ou não mudar, né, a maneira de ser atendido. Uma mensagem final aí para o pessoal. Eu acho que a gente da área da saúde, o físio e o TO, a gente tem uma certa dificuldade às vezes de mudar, né? A zona de conforto ali, tentar coisas novas justamente por conta dos nossos pacientes em relação a dispositivos. Mas eu acho que sim, é uma coisa que a gente tem que dar um pontapé inicial e começar a buscar coisas novas. E o 3D eu vejo que é uma inovação, né? O 3D é uma inovação para os dispositivos, justamente para adequar o paciente, deixar o paciente mais confortável, deixar o paciente mais com maior Confiança? 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 Com maior confiança. Então acho que o profissional, ele tem que se jogar nesse mundão do 3D, não é difícil aprender, é uma metodologia mais tranquila em relação à tradicional, não é nenhum bicho de 7 cabeças e, se possível, ali mais pra frente, no futuro, ter isso ali dentro do consultório, dentro do hospital, para que esse fluxo gire, né, mais rápido e que o paciente tenha maior adesão também a esses dispositivos. Acho que tem que desenvolver assim, tem que aprender e tem que procurar coisas novas. Obrigada, Bia. Imagina. Agradecer a participação de todo mundo. Rosângela, você quer falar alguma coisa? Não, só quero salientar o quanto é importante e lindo, né, esse trabalho. E, Beatriz, eu acho que assim, o que você vê nas reações das crianças com esse novo modelo, né, você teve um paciente, mas a mãe, como que você viu esse olhar nas relações de experiências anteriores? Eles podem aceitar, tá? O Natan, ele ficou aqui no laboratório um tempinho com a gente, ele não queria tirar a órtese. Foi um trabalho, na verdade, para tirar a órtese. Ele começou a chorar e gostou da órtese. A mãe dele também gostou bastante, justamente por conta do peso e da praticidade de colocar. Como é uma órtese mais leve e mais adequada para o pezinho do Natan, é bem fácil colocar. E ela ficou super feliz porque também coube no calçado do Natan, né? Da primeira vez que nós vimos, ele estava sem o calçado de um lado, e aí ela relatou que precisava comprar 2 números maiores para o pé da órtese e o número ajustado para o outro pezinho. E ela ficou super feliz porque também ele andou aqui, né, com a órtese. Ao contrário da que ele usava, que está machucando, que não está adequada, ele não estava conseguindo andar por mais tempo, né, tendo que trocar a órtese, enfim. Então, assim, é tanto benéfico para a família ver, né, o filho se deslocando, ver a criança que gostou da órtese, né, não quis tirar e pode escolher a cor que ele quiser, ele gostou da cor, aí depois falou que não gostou mais, que queria de outra cor, então tem isso também, a gente pode adequar ao gosto da criança e aos pais também, em relação à cor, tirar ou fazer algum ajuste adequado para ele. Então é satisfatório demais. Eu até fiquei emocionada quando eu vi o Natan com a órtese. Foi a nossa primeira órtese depois de 3 anos. Isso foi muito bom. Desculpa.
Foi muito bom ver o Natanzinho com a, com a nossa primeira ortosia pelo SUS. Você pode se preparar aí, viu, Bia? Porque vai ter vários Natans, vai ter muito chororô. Não, parabéns, eu acho que é isso, né? Acho que é isto válido. Tem uma mistura aí do quanto avança as tecnologias, mas o quanto esse acolhimento, a facilidade da inclusão, né? Como essas crianças sentem-se, o custo, a mãe, né? O quanto ela vê, ela às vezes não está conseguindo comprar 2 calçados, o quanto a criança cresce, o quanto, né? E ela consegue, dá para ver pelo andar dele o quanto ele estava feliz, o quanto não machuca para escanear as outras crianças, né? Que tem outros problemas para escanear, como é difícil, como é incômodo para a criança, como isso deve ser uma tortura para a mãe, que são os que, né, mais, né, o acompanhante que sente. Então, parabéns, dá para ver essa emoção, Beatriz, eu acho que é de todos que conhecem, eu também fiquei emocionada, porque Mas a ainda gente... também é fisioterapeuta, não é? Não, eu sou fisiologista. Fisiologista. Mas eu sei que eu sou mãe, né, já está grande, mas eu sei o quanto é importante eles serem, né, estarem nessa inclusão do poder brincar, então você via o quanto isso é importante, sem machucar, e a felicidade estava implantada. Então, acho que são misturas, duas coisas que avançam, parabéns, Elisete, é ver a saúde, é ver esse bem-estar e ver o avanço nas tecnologias, né, então, parabéns mais uma vez. Obrigada. A gente vê, só para fechar aqui a discussão, pessoal, a gente vê, eu vejo isso, eu que sou da área da engenharia, né, da física, não sou nem da área da saúde, mas a gente vê uma frustração muito grande do profissional de saúde, que ele está preparado para atender o paciente, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele tem um conhecimento, ele sabe exatamente o que o paciente precisa, mas ele fica amarrado ali na limitação da técnica, né, do material, do dispositivo, o que ele quer, e é uma frustração muito grande para o fisioterapeuta não conseguir atender o seu paciente de uma maneira que tenha um resultado mais imediato, um resultado mais positivo. E aí a gente acredita que com a manufatura digital, a gente tem todo um universo aí para explorar, para diminuir os incômodos do paciente, diminuir essa frustração do fisioterapeuta em relação ao resultado que está sendo atendido, e, por fim, cai tudo na personalização, né? Se a gente consegue personalizar, a gente consegue dar um atendimento maior. Agradecer muito aí a participação da Bia, a disponibilidade dela, parabenizar aí pelo trabalho, é o primeiro fluxo que está sendo desenvolvido no nosso laboratório, e eu não conheço nenhum no Brasil também que está em andamento já com o paciente. Tá? Então, a gente espera que daqui a um tempo a gente volta com mais palestra falando sobre o tema e apresentando outros casos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, parabéns, um bom dia. Tchau, tchau. Fechei. Eu sou chorona. Mas foi ótimo.